E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma experiência nova para mim, né? Já há algum tempo eu leio alguns quadrinhos da linha Bonelli, mas já fazia um tempo que eu estava querendo iniciar a leitura do Dylan Dog, mas eu nunca tinha lido, né? Fazia parte até de um grupo aí, né, do Facebook, comentava, perguntava, né, nos vídeos, assistia os vídeos, né, dos colegas aí que comentam Dylan Dog e sempre ficava na dúvida por onde começar e tudo mais, né? Apesar de ter muita coisa, não é muita coisa realmente o que nós temos de Dylan Dog no mercado e muita coisa está de difícil acesso atualmente. E aí eu simplesmente fiquei nessa dúvida, até que eu resolvi começar a ler o Dylan Dog, tomei a decisão de começar a ler pela nova série. E eu comprei as 4 primeiras e, cara, me pergunto como eu pude ficar 30 anos da minha vida sem nunca ter lido nada de Dylan Dog, porque é muito bom. Eu li praticamente um por dia e assim, não li tudo de uma lapada só, porque realmente não dava, mas é viciante e é muito bom. Então, para quem não conhece nada do Dylan Dog, vamos aqui, né, falar um pouquinho, né, bem rápido, né, do Dylan Dog, para aqueles que nunca leram ou têm curiosidade, assim como eu tinha, né? Dylan Dog, o Detetive do Pesadelo, é uma história que trata de terror, né? Só que é uma mistura, terror, um pouco de ação e umas pitadinhas de humor. Esse personagem, ele não é um personagem novo, embora seja nova série, não é um personagem novo. Ele foi criado em 1986, né, justamente para Sergio Bonelli Editore, e tem como criador, né, o Tiziano Sclavi. E esse autor, né, ele cria um personagem extremamente rico, né, também com vários outros personagens da Bonelli com várias camadas, né, e como também vários outros personagens da Bonelli, não é um super-herói, mas é um herói interessante, né, muito interessante. No Brasil passou por várias editoras, eu tô com uma filinha aqui porque é muita coisa, mas ele foi publicado a princípio em 1991 pela editora Record, foi também publicado pela Conrad a partir de 2001, tudo isso durando poucos anos, né, e era cancelado ou era só uma minissérie. A Mythos foi um pouco mais além, publicou uma série em 40 edições, né, de 2002 até, se não me engano, 2007, e depois infelizmente foi cancelada. E olha que essa série ela ganhou 2 troféus HQ Mix de melhor publicação de terror em 2004 e 2005, então, poxa, foi uma série premiada aqui. E em 2017, só em 2017, né, bem aí, muitos anos depois, a editora Lorentz, ela publicou 3 volumes do Dylan Dog no formato italiano, bacana, beleza. E no mesmo ano, a Mythos tinha declarado que ia voltar a publicar Dylan Dog. No ano seguinte, ela volta realmente, de fato, a publicar Dylan Dog em 2 formatos, né? Não em 2 formatos, em 2 séries. A série clássica, mas não de forma cronológica, selecionando algumas histórias, então elas não seguem uma linha do tempo cronológica mesmo, da série clássica mesmo. E temos a nova série, que são publicações estas seguindo a ordem cronológica, mas partindo do número 338, lá da Itália, e esse número foi lançado em 2014. Aqui é o número 1 da nova série. O que é que nós temos de diferente aqui, né, em relação a outra? Como é um personagem que ele também, como vários outros, não envelhecem, né, fica sempre aquela, esse momento aqui do Dylan Dog serve para atualizar a série com relação às novas tecnologias, né, a questões sociais mais contemporâneas nossas, né, mais inerentes ao século XXI. E eu devo dizer que assim, eles acertaram muito, porque ela realmente ficou uma série bem atual e ao mesmo tempo você vê o choque que o Dylan Dog sofre com isso, porque ele está se adaptando a essas novas tecnologias.
Além disso, pelo que eu pude perceber, né, como eu não acompanho o personagem de antes, nós temos aqui também uma mudança no status quo da série, quando nós temos uma mudança de personagens e assim, novos personagens. Então, mas falando sobre os personagens rapidamente, né, nós temos aí o próprio Dylan Dog, que ele é um ex-agente da Scotland Yard, né, e ele abandona, né, essa vida de investigador, né, e passa a ser um investigador particular do sobrenatural, de casos sobrenaturais, do pesadelo, né, como ele costuma falar. Temos o Groucho, que é o seu assistente, e cara, esse é um personagem muito bacana porque ele é muito bem humorado, ele está sempre soltando umas piadinhas, ele é bem engraçado, em alguns casos chega a ser chato, né, para os personagens, mas para nós leitores é sempre uma delícia ver os momentos em que ele aparece. E temos aí o Inspetor Block, que a partir desse número 1 passa a ser ex-inspetor, ele está se aposentando. E isso causa, né, uma série de mudanças na vida do Dylan Dog. Né? Você percebe que eles eram muito amigos e tal, e que havia, né, uma certa camaradagem entre eles, e que as mudanças que vão acontecendo, né, vão realmente impactando o personagem. Com relação às 4 edições que eu li, né, nós temos aí a primeira edição, A Despedida. A segunda tem o título da história Anarquia no Reino Unido. O terceiro, chama-se Um Velho Começo. E o último, né, A Serviço do Caos. Cada uma dessas revistas, né, elas estão sendo lançadas aqui num formato muito bom, que é o formato italiano. Então ele não é tão grande quanto o americano, mas também não chega a ser pequeno como o formatinho. Ele tem um papel de boa gramatura, né, de boa qualidade. E tem aí, né, a primeira edição 116 páginas e as outras tem 100 páginas. O valor é que não é tão agradável, né? O valor, o preço de capa são R$ 26,90, mas você consegue em promoções, como eu consegui aí, você consegue promoções tanto no site da Mitos, que vez ou outra dá umas promoções realmente muito boas, e também na Amazon, que também dão alguns descontos, né, ocasionais. Então é uma questão de você ter paciência e comprar, beleza? Aconselho, se for o caso, né, comprar mais de uma, né, enfim, fazer um pacotão para economizar no frete, como eu fiz também. Por quê? Porque eu não encontro essas revistas nas minhas bancas aqui, né? Aliás, nas minhas não, né? Nas bancas da minha cidade. Por isso eu meio que fui obrigado a comprar pela internet, né? Infelizmente não encontro nas bancas, mas por outro lado consegui economizar uma graninha com os descontos que eu vi na internet. Das 2 histórias, aqui eu dou um destaque maior, né, nesse vídeo, serão essas 2 aqui que eu gostei muito. Todas as outras também são muito boas, mas essas 2 realmente me chamaram a atenção. Essa foi porque talvez tenha sido um impacto inicial, né, A Despedida, e essa, A Serviço do Caos, porque apresenta um antagonista muito interessante, né, que vai roubar a cena em alguns momentos aqui. Com relação ao número 1, né, A Despedida, nós temos aí o momento em que o Block se aposenta, né, e está querendo, né, dar um adeus aí a toda essa vida, a uma longa vida na polícia. Ao mesmo tempo, o Dylan Dog ele foi contratado para ajudar uma garota que ela quer saber por que não consegue morrer. Ela diz que foi degolada, mas não morre. Então ela tá tipo um zumbi, né? Mas ela não é tipo um zumbi assim. Ela tá consciente, mas não consegue morrer. Ela quer morrer, beleza? E o Dylan vai tentar ajudá-la. Ao longo da narrativa, ele vai descobrir que o seu amigo Block, ele tem alguns amigos novos, né, na cidade onde ele está morando, e ele descobre que um dos seus amigos aí, na verdade, né, é a Morte. A Morte é um dos amigos do Block que está se fazendo passar por um cara lá que divide o quarto com ele, que divide a casa com ele, e também se fazendo passar por uma vizinha lá, então. E aí o Dylan pensa que a Morte está ali justamente para levar o Block. Ele fica
assim, triste, revoltado, porque era muito cedo, né? Ele não queria que o amigo dele morresse. E o Dylan, pelo que eu pude perceber, ele vê coisas que as outras pessoas não veem. Então ele consegue ver a morte, né, que é personificada como uma caveira e tal, enquanto as pessoas não veem uma pessoa normal. Ele consegue ver a arma da morte, a foice, e enquanto os outros veem como uma bengala, ele vê a foice. E em um determinado momento ele vai usar essa foice. Olha que interessante, né? Por quê? Porque simplesmente você vai vendo ao longo da história que as pessoas não estão morrendo, não foi só aquela garota, ninguém mais está morrendo. Isso porque provavelmente a morte ela não está encaminhando aí, né, os espíritos, enfim, a alma das pessoas. E, bom, ao longo da história você vai entender por que ninguém está morrendo e por que o Dylan se viu obrigado a utilizar a foice da morte. Beleza? Então, assim, essa primeira história, excelente, muito boa. O roteiro, né, vamos dar a César o que é de César. O texto é da Paola Barbato e o desenho do Bruno Brindisi. Muito bom, arte e roteiro casam perfeitamente bem. E aqui no número 4 nós temos aí um exemplo de como essa série ela vai se modernizando. É o caso do A Serviço do Caos. Aqui é apresentado um personagem, né? No caso o John Ghost, que é esse rapaz aqui da capa, o John Ghost, e ele é meio que isso, né? O cara que ele tá ali manipulando, né, as pessoas por debaixo dos panos e fazendo as coisas acontecerem. E não é necessariamente as coisas, né? Ele meio que bagunça tudo para que, na verdade, em meio àquela bagunça exista, ele possa instaurar uma ordem, né? Uma ordem de dominância. E o que acontece? O John Ghost, o cara é podre de rico. Ele é dono de uma empresa de tecnologias que lança um smartphone tipo o iPhone, né? O top, assim. E todos querem ter esse telefone, todos querem ter o telefone, e eles começam a cometer crimes para possuir aquele telefone. Um começa a matar o outro para ter aquele telefone. Eles ficam meio que escravos desse consumismo, e é interessante porque é como se ele levasse esse consumismo da nossa sociedade atual ao extremo, né? E se a gente parar para pensar, né, claro, aqui é de uma forma mais fantasiosa, mas os crimes, né, grande parte dos crimes que acontecem nos dias atuais são baseados, são motivados por esse consumismo, né? Roubos, pequenos furtos, às vezes, né, alguns assassinatos são motivados às vezes pelo consumismo, pelo desejo de ter aquilo que eu não posso ter, pelo menos no momento. E isso é refletido, né, na história aqui, né, no número 4 do Dylan Dog, nova série. E esse personagem é bem interessante, ele é realmente um antagonista do Dylan Dog, porque ele é muito diferente do Dylan em muitos aspectos. A versão do Dylan, a tecnologia e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você vai vendo o seguinte, que essas 4 edições, embora elas tenham histórias separadas, cada uma tem histórias fechadas, elas vão se interligando no momento em que o personagem está sendo composto. O Dylan, ao longo das 4 edições, ele muda bastante seu modo de pensar sobre a sociedade atual, inclusive com relação a essas novas tecnologias. Então, muito bacana, gostei muito. O terror aqui é realmente assim, poxa, diferente do que a gente está habituado a ver, e ao mesmo tempo é uma pitada aliás, é uma porção, uma porção de referências que são colocadas aqui. Então, se você gosta de cinema, de música, tal, você vai ver muitas referências ao longo das histórias aqui do Dylan Dog. Você vai conseguir ver muitas referências. E isso também torna a série muito rica, né? Você fica, às vezes, assim, termina de ler uma história e vai querer ler alguma outra coisa ou assistir um determinado filme, não só para compreender melhor a história do Dylan, mas também porque ele desperta curiosidade. Isso é bacana, né? É uma leitura que lhe desperta curiosidade para outras leituras, para outras mídias. Então, Dylan Dog, nova série, super recomendado aí para vocês. Para mim foi uma descoberta maravilhosa e vou continuar comprando, sim.
Além disso, a Mitos já lançou 2 graphic novels, né, do Dylan Dog aqui, no formato especial, né, que eu ainda não tenho, não li, então não posso falar muito, mas são muito elogiadas. E, bem, é isso. Bom, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Recomendo as leituras. Se você gosta de terror e gosta do estilo de narrativa da Sérgio Bonelli Editora. Tá aqui um personagem que é clássico para muitos e ao mesmo tempo não deixa de se renovar. Dylan Dog, nova série, sensacional. Então, se você se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curte, se inscreve, compartilha, comenta o que é que você acha do Dylan Dog. Se não leu, leia, meu amigo. E bora ler quadrinhos. Ou melhor, bora ler Dylan Dog.